Shalom, shalom. Shalom, shalom. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui de Bristol, cidade mais bonita da Inglaterra, louvando e glorificando ao Senhor. Você já vai chegando, já vai compartilhando, você já vai dando um share aí na sua página, já vai convidando aqueles que você conhece para vir ao culto. Quem você aí estiver vendo aí que não estiver vendo aí, você já seja um crente chato. Fala assim: oi, onde você está? Vamos para o culto, vamos adorar ao Senhor, vamos ouvir a sua palavra, né? Convida aí os seus amigos, convida aí a sua rede aí para que nós possamos nessa tarde nos mergulhar na palavra do Senhor. Como disse a irmã Alessandra, eu glorifico ao Senhor pela vida dela, que nessa tarde nos conduziu em louvor, né? Que é a cruz. A cruz é o elo, é o nosso elo. A cruz é a nossa aliança. A cruz é o que nos une, a cruz é o que nos faz irmãos. Então, que nessa tarde nós, pela graça do Senhor Jesus, que foi derramada na cruz do Calvário, possamos nos achegar diante dele para recebermos dele a sua palavra, para recebermos dele aquilo que ele tem para nós nesta tarde. Tenho certeza que o Senhor tem para nós uma palavra que vai edificar-nos, que vai nos transformar, que vai nos fazer colocar talvez o carro nos trilhos, né? Falando assim, nenhuma visão de um trem, né? Quando o trem está fora dos trilhos, ele encarrilha, ele está, né, andando no lugar errado. Então, o Senhor, através da sua palavra, ele nos ajusta. O Senhor nos aperta, às vezes, para que nós possamos nos ajustar nos seus caminhos. E eu tenho certeza que hoje não será diferente. Ontem tivemos uma ministração abençoada do Senhor, então todos os dias está sendo uma bênção atrás da outra. Então você não quer que o seu amigo, o seu irmão, o seu companheiro perca isso. Então vai dando esse share aí. E hoje eu quero falar sobre algo que é de suma importância nas nossas vidas, que são os muros que nos cercam, que nos protegem, né? Eu quero falar sobre reconstruindo os muros, né? Que guarda a nossa fé, que guarda a nossa vida. Então é uma mensagem abençoada que vai nos edificar. Então convida aí Bristol, cadê Bristol? Deixa eu ver se Bristol está presente. Vou fazer aqui chamada aqui por cada um, né, pelo nome. Bristol, cadê Bristol? Você de Bristol, chama os irmãos de Bristol, chama os irmãos da cidade de Wesley, de John Wesley, chama os irmãos para estarmos aqui hoje, que hoje o culto é de Bristol. Amém? Eu quero, já dá pra gente começar, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Neemias. Você com certeza já tem aí Neemias no capítulo 2 do livro de Neemias. Nós vamos ler dos versículos 11 ao 18. Glória, glória ao Senhor. Glória, glória ao Senhor. Bendito, bendito, bendito és o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, que nos salvou, que nos redimiu e que nos deixou um manual, um manual de instrução, nos deixou o seu pão vivo, para que nós, através dele, nos achegássemos mais a ele.
Neemias, no capítulo 3, no capítulo 2, no versículo de 11 ao 18, diz assim: Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência na cidade, levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia, não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia entusiasmado meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele que eu montava. Desta maneira, saí de noite pela porta do vale e fui até a fonte do crocodilo e até o portão do lixo. Examinei as muralhas de Israel que haviam sido derrubadas e os seus portais que haviam sido destruídos pelo fogo. Fui ainda mais adiante, até o portão da fonte e até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço para o animal que eu montava pudesse passar. Por isso, decidi subir o vale, ainda de noite, avaliando o estado dos muros. Finalmente retornei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não ficaram sabendo aonde eu tinha ido, pois até então eu nada havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais sobre a obra que iria realizar. Então eu lhes disse: Vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos, como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo e tudo quanto o rei me havia declarado diante disso. Eles exclamaram: levantemo-nos e reconstruamos nossas muralhas. E cheios de ânimos, fortaleceram suas mãos para a realização deste bom projeto. Glória a Deus. Nós estamos aqui em uma época difícil, onde que a cidade havia sido destruída. Em Lamentações de Jeremias lamenta sobre, ele quer trazer à memória aquilo que lhe traz esperança, porque a cidade havia sido destruída, então não havia nada que tivesse esperança para Jeremias. Jeremias está lamentando sobre uma cidade que está destruída, sobre o começo do exílio do povo de Judá. Neemias está fazendo o caminho inverso, está fazendo o caminho de volta da Babilônia. E os 70 anos que o Senhor já havia dito para Jeremias já haviam se passado. Então, o povo de Israel estavam voltando de pouco a pouco do exílio. E Jeremias é um desses desbravadores que volta trazendo consigo um pouco do povo, né? Não foi o primeiro, não foi o último, mas ele é um desses desbravadores. E algo chama a atenção de Jeremias que aos outros ainda não tinha chamado a atenção. Jeremias tem um cuidado para com os muros da cidade, né? Jeremias ele olha e ele vê que a cidade não está protegida. Mas antes que a gente entre nessa mensagem aí, desse versículo, eu gostaria de ler no capítulo 1, né? Porque também é algo importantíssimo o que Neemias, estou com Jeremias na cabeça, o que Neemias diz aqui no capítulo 1, porque para que nós reconstruamos ou construamos os nossos muros, se eles foram derrubados, se eles caíram, nós precisamos de saber a causa, o porquê de que os muros foram caídos. E onde nós estávamos lendo no capítulo 2 de Jeremias, de Neemias, Neemias está em Jerusalém. Mas no capítulo 1, Neemias ainda está
na Babilônia. E eu quero que ler algumas passagens aqui que me chama bastante atenção. No capítulo 1 de Neemias, né? Neemias quer saber a causa. O primeiro passo que Neemias quer saber é a causa, né, pelo qual os muros foram destruídos. Neemias capítulo 1, no versículo 6, ele faz uma oração que é uma vida para mim, tem que ser uma vida para todos nós cristãos, saber, conhecer, né, a vontade do Senhor, conhecer as causas, né? E no capítulo 1, no versículo 6, ele diz assim, que os teus ouvidos estejam... Por que não ler logo todo, né? Vou ler aqui o capítulo todo e depois nós examinamos só as partes mais que ele pega. No mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Suzano, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Então indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me informaram. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão vivendo lá na província, passa por grande tribulação, privação e humilhação. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei-me por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. E desabafei, ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas, em geral, temos cometido contra ti, contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenastes a teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometestes a teu servo Moisés. Se fortes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ora, estes precisamente são os teus servos e o teu povo amado, que resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ai, Yahvé, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo. Atende a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com que teu servo encontre compaixão nos olhos do homem que levarei meu pleito. Nessa época, eu era copeiro, degustador do rei. Amém. Neemias, ele reconhece aqui no versículo, ele tem Deus colocou algo no coração dele, ele tem algo para fazer, mas antes disso ele vai a Deus, aqui ele está indo a Deus. Neemias aqui ele está falando a Deus. Quando nós lemos no 2, ele está falando ao povo, mas aqui não, aqui ele está falando a Deus, ele quer resolver a situação com Deus. Ele sabe que tem uma situação que precisa ser resolvida. Em primeiro lugar, o porquê que os muros foram derrubados, o porquê que a cidade foi destruída. E no versículo 6 aqui ele diz, os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplam as palavras desta oração, que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Sim,
confesso os pecados que nós, os israelitas, em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos agido errado, sobremaneira. Temos agido, no versículo 7, temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenastes a teu servo Moisés. Então, o primeiro passo na reconstrução dos nossos muros, o primeiro passo na reconstrução dos muros de Jerusalém é saber a razão pelo qual os muros foram postos abaixo. Por que os muros foram destruídos? Por que os nossos muros, por que nós éramos cercados, nós éramos protegidos, nós tínhamos a proteção do Senhor? Por que esses muros caíram? Então, ele no versículo 6 aí, ele é o primeiro passo, ele reconhece, né, para que haja tratamento em uma situação, para que alguém necessite tenha tratamento, né, de um médico, essa pessoa precisa primeiro ter um diagnóstico, né? Ela precisa de receber um diagnóstico dizendo, olha, você está assim e você está assim. Então você precisa de ser tratado assim e assim. Foi o que Neemias foi. Ele foi a Deus, ele sabia que os muros tinham sido derrubados. Então ele sabia a razão pelo qual os muros tinham sido derrubados. Então ele vai ao Senhor e ele confessa ao Senhor os seus pecados. Ele confessa ao Senhor o pecado do seu povo. Ele confessa ao Senhor a falha do teu povo, o erro do teu povo. Está aí, estancado aí no versículo 6. E para mim esse capítulo 1 é uma oração poderosíssima, porque ela revela a nossa posição diante de Deus. Ela revela a nossa posição diante de Deus. Nós somos um povo que somos aliançados com o Senhor. Nós somos aliançados com o Senhor, mas isso também não nos exime, não nos livra, né, de que nós reconheçamos o porquê que os muros das nossas vidas, da nossa cidade, tenha caído. É o que o povo de Israel é um povo aliançado com o Senhor. Então ele quer saber o porquê que o muro caiu. Por que o muro caiu? Eu quero saber o porquê que os muros caíram. Então ele vai diante de Deus. Olha, a nossa situação não é só reerguer os muros que lá estão caídos. Nós temos que colocar as coisas certas, reerguer as coisas certas aqui com o Senhor. Então ele vai ao Senhor e ele faz essa oração poderosíssima que nós devemos fazer. O pecado, ele não só quebra os muros de proteção das nossas vidas, como ele também ergue muro entre nós e o nosso Deus. O pecado, ele não só quebra os muros que nos protege, como ele também ergue muros que atrapalham o nosso relacionamento com o Senhor. Então, nós como cristãos, nós temos que nos analisar muito de perto para vermos como estão as nossas vidas, porque talvez nós estamos tão vulneráveis como a cidade de Jerusalém, sem muros, e não estamos percebendo que nós estamos sem muros. Neemias reconhece a razão pela qual os muros da cidade foram derrubados. Né? Ele diz aí no versículo 7, temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti. E não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as tuas leis, que o teu servo Moisés nos ordenastes. Então foi por isso que os nossos muros caíram, porque nós agimos de forma rebelde contra ti. Nós não obedecemos os teus decretos, não obedecemos os teus mandamentos. E o segundo passo na reconstrução dos nossos muros é conhecer as promessas do Senhor, é conhecer a fidelidade do Senhor. No versículo 8 aí, ele diz aí, ó, no versículo 8, vamos acompanhar o que ele diz. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometestes a teu servo Moisés. Lembra-te. Eu gosto muito dessas orações de Neemias, eu gosto dessas orações de Jeremias, que eles trazem
muito essas orações, né, trazendo a memória do Senhor. Lembra-te, Senhor, do que prometestes, né, a teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações. Neemias não só reconhece os seus erros e o erro do seu povo, como também conhece a fidelidade do Senhor. Isso tem que ser para nós algo primordial. Nós, como a igreja remida, lavada pelo sangue de Jesus, nós temos que conhecer a fidelidade do Senhor. Nós temos que conhecer as promessas do Senhor. Nós temos que sim reconhecer os nossos erros dia após dia, para que nós melhoramos dia após dia. Mas reconhecer as promessas do Senhor, porque é nas promessas do Senhor que nós somos segurados. Nós estamos firmes nas promessas do Senhor. Lembra-te, é a oração de Neemias. Neemias lembra Deus de suas promessas. Neemias lembra Deus de suas promessas. Neemias traz à memória de Deus as suas promessas. Isaías, abra comigo em Isaías 26, no versículo 8. Neemias está citando a Bíblia pura. Neemias está trazendo à memória de Deus Bíblia pura. Neemias está colocando diante de Deus, como alguém aliançado com o Senhor, as promessas do Senhor. No versículo 8 de Isaías 26, Isaías diz assim: também, através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória. Eu gosto dessa expressão, né? Da tua memória, ou então nas tuas promessas, né? Mas eu gosto dessa expressão, na tua memória. A memória do Senhor é infalível. A memória do Senhor é infalível. A memória do Senhor é infalível. Imagina você estar dependendo da memória do Senhor. A memória do Senhor não é a memória dos homens, que ela esquece das coisas facilmente. A memória do Senhor não dá para comparar com as memórias dos computadores mais potentes. Ele não esqueceu, Deus não esqueceu, mas ele, Neemias, como alguém aliançado com o Senhor, ele está lançando mão das cláusulas da aliança. Ele está lançando mão das cláusulas da aliança. Nós somos um povo aliançado com o Senhor. Nós temos que lançar mão das cláusulas da aliança. Ele disse que se o povo pecasse, então ele traz a memória do Senhor, que o Senhor disse a Moisés, no capítulo 28 de Deuteronômio, que se o povo pecasse, Deus, espalharia o povo. Então Neemias está trazendo a memória do Senhor que Deus disse a Moisés. Mas se o povo voltasse ao Senhor, Deus reuniria o povo outra vez. Ele está trazendo à memória isso. Que oração profunda de Neemias. Ele está trazendo à memória do Senhor o que é infalível, ou seja, o que saiu dos lábios do Senhor. O que saiu dos lábios do Senhor? A sua promessa. O que saiu dos lábios do Senhor? A sua palavra. A palavra do Senhor que saiu dos lábios do Senhor não volta para Deus vazia, mas ela prospera naquilo pelo qual o Senhor a enviou. Ela prospera. Nós somos um povo aliançado com o Senhor. Nós somos um povo que temos Deus, o Deus eterno, como a nossa rocha, como a nossa segurança. E na sua memória está a nossa esperança. É o que ele está dizendo, através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome, na tua memória, está o desejo da nossa alma. Está o desejo da nossa alma. Na memória de Deus está o desejo da nossa alma. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus por essas verdades? Você pode dizer glória a Deus por essas verdades? Porque a nossa promessa, ela não está em nós, ela está em Deus, está na sua palavra. O povo havia pecado, sim. O povo havia errado, sim. A cidade havia sido destruída por causa do erro do povo. Foi porque o povo foi desobediente à voz do Senhor através do profeta Jeremias que a cidade foi destruída, que os muros foram destruídos. Mas uma vez que o povo reconheceu o seu pecado, confessou o seu pecado confessado é pecado perdoado.
Pecado perdoado é pecado esquecido. A memória do Senhor é infalível. O Senhor não lembra de pecados perdoados, de pecados confessados. Confessou, está pregado na cruz de Jesus. Neemias confessa. Neemias tem um plano de reconstruir os muros de Jerusalém. Então Neemias vai ao Senhor. Ele sabe que as coisas não estão certas se ele for direto para reconstruir os muros. Ele precisa de resolver a coisa lá no alto. Ele precisa de resolver a coisa lá em cima. Então ele vai ao Senhor, ele traz à memória do Senhor as cláusulas da aliança. Ele traz à memória do Senhor as cláusulas da aliança. Ele lembra o Senhor do que o Senhor havia dito. Então, se aquilo que o Senhor disse não volta para ele vazia, Deus não fica de mãos atadas naquilo que ele disse. Então, o Senhor se posiciona através disso. O terceiro passo na reconstrução dos nossos muros é saber que os nossos pecados não anulam a nossa aliança com o Senhor. Os nossos pecados, os nossos erros não anulam. Quem disser que não tem pecado está mentindo. Quem disser que não tem pecado está mentindo. Nós erramos dia após dia. Nós pecamos. Nós erramos. Nós erramos, às vezes, nem sabemos que estamos errados talvez por insensibilidade do nosso ser. Mas isso não anula a aliança do Senhor. Os nossos pecados não anulam a aliança do Senhor. No versículo 10, ele diz aí, ora, estes precisamente são os teus servos e o teu povo amado. Esses precisamente são os teus servos e o teu povo amado, que resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Esses precisamente são os teus servos e o teu povo amado. Se você estiver aí com alguém aí, diz aí para ele, você é servo do Senhor e povo amado do Senhor, que o Senhor resgatou com braços fortes e com mãos estendidas na cruz do Calvário, pelo sangue bendito de Jesus. Estes precisamente são os teus servos. Olha a oração de Neemias. Estes precisamente são os teus servos, o povo amado, o teu povo amado, que resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Neemias conhece a aliança do Senhor. Estes são os teus servos, o teu povo. Paulo disse que se formos infiéis, segundo de Timóteo 2,13, ele permanece fiel. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Se formos infiéis com a aliança, ele, Deus, permanece fiel. Por quê? Porque não pode negar a si mesmo. Se formos infiel, ele permanece fiel. Por quê? Porque Deus fez uma aliança. Deus fez uma aliança. Deus não é fiel à minha palavra. Deus não é fiel à sua palavra. Deus é fiel àquilo que saiu dos seus lábios, da sua boca. Aquilo que saiu da boca do Senhor prospera para aquilo que ele enviou. A fidelidade do Senhor é baseada na sua palavra. Nós temos que ter isso gravado em nossa mente. A fidelidade do Senhor é baseada em suas promessas. É baseada em sua memória. É baseada na sua palavra. Se formos infiéis, Paulo disse em 2 de Timóteo 3,13, ele permanece fiel. Os nossos pecados não anulam a aliança do Senhor em nossas vidas. Porque a aliança do Senhor é uma aliança de sangue. Ela foi feita na cruz do Calvário. Ela foi feita e realizada na cruz do Calvário. E uma aliança de sangue, ela é uma aliança inquebrável. Uma aliança de sangue, ela é uma aliança inquebrável, feita e realizada na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus. Somos aliançados. O povo havia pecado, o povo estava no exílio. O povo estava na Babilônia. Uma turma tinha se rebelado, tinha ido para o Egito, mas a maioria estava na Babilônia, estava na Síria. Mas o povo lembra ao Senhor de que eles são o povo do Senhor, de que eles são o povo que Deus os tirou do Egito com braço forte, com mão estendida, os resgatastes, os transportastes. Foi eles que o Senhor os transportasse através do mar.
Foi eles que o Senhor manteve viva por 40 anos no deserto, no lugar onde não tinha comida. Então eles eram o povo aliançado com o Senhor. Se formos infiéis, Ele, o Senhor, permanece fiel. Paulo diz em Gálatas 3 algo que nos fala muito de aliança. Gálatas 3,15, Paulo diz assim: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revogará ou lhe acrescentará alguma coisa. Uma vez ratificada essa aliança, jamais revogará. Ninguém revogará. A nossa aliança é uma aliança de sangue, no sangue de Jesus. Mas isso não quer dizer que usufruiremos dessa aliança vivendo de qualquer forma, de qualquer jeito. Hoje nós estamos na era da graça, onde nós achamos que nós temos que viver de qualquer jeito. Se nós estamos aliançados com o Senhor, ora, o que opera nas nossas vidas são as cláusulas da aliança. Se estamos aliançados com o Senhor, o que opera em nossa vida são as cláusulas da aliança. Nós não podemos estar fora das cláusulas da aliança. Quando vivemos uma vida de qualquer jeito, nós estamos vivendo uma vida fora das cláusulas da aliança. O Senhor nos envia para as Babilônia. O Senhor deixa os nossos muros serem derrubados. Por quê? Porque estamos vivendo de qualquer jeito. O povo era aliançado. O povo tinha aliança. Mas nem por isso, isso fez com que o povo não fosse para a Babilônia. A aliança que o povo tinha com Deus, porque eles não viveram debaixo das cláusulas da aliança, eles foram exilados. Eles foram presas. Nós às vezes enganamos porque nós estamos na graça, nós achamos que nós podemos viver de qualquer jeito. Então ninguém nos julga. Sim, ninguém nos julga, somos servos do Senhor. Mas nós temos que nos julgar, nós temos que nos provar, como diz Paulo, para vermos se nós estamos na fé, se nós estamos vivendo na graça. Nós temos que nos examinar. Nós temos que fazer exame das nossas vidas para ver se os nossos muros ainda permanecem de pé. Os nossos pecados não anulam a nossa aliança com o Senhor. Os nossos pecados não anulam a aliança do Senhor em nossas vidas, mas esses pecados constroem muros entre nós e o nosso Deus. Quebram a comunhão entre nós e o nosso Pai. Esses dias, os nossos cultos estão sendo uns cultos de falar muito de pecado, né? Talvez seja porque está próximo do fim, talvez seja porque nós estamos vendo o nosso Senhor já se preparando, a igreja já está se preparando, então os ministros estão falando muito sobre o pecado, é uma mensagem pesada, mas que nós necessitamos de ouvir. Nós necessitamos de ouvir. Não está tudo ok quando está bagunçado na casa. Nós temos que colocar a casa em ordem. Nós temos que colocar a casa em ordem. Os nossos pecados não anulam a aliança do Senhor em nossas vidas. Mas quebram a comunhão entre nós e o nosso Pai. Isaías 59, no versículo 2, se você tiver como abrir, vamos lá. Isaías 59, no versículo 2, Isaías diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Mesmo o povo aliançado, mesmo o povo que tinha aliança, sim, mesmo o povo que tinha aliança, mesmo o povo que tinha a promessa, sim, mesmo o povo que tinha a promessa, Isaías está dizendo: os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus.
Mesmo para o povo aliançado, que às vezes nós achamos que nós estamos aliançados com o Senhor, e nós estamos, mas às vezes quando nós falamos assim, nós meditamos como se Israel não fosse aliançado com o Senhor. Israel era aliançado com o Senhor. Mas ele diz que os pecados do povo faziam separação entre Deus, entre eles e Deus. Por isso, ao tomarmos conhecimento deles, dos nossos pecados, João, 1 de João 1,9, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. Deus é fiel. Deus é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado não é mais um problema para nós. O pecado não é mais um problema para nós. O pecado não é mais um problema para nós. Vou dizer mais uma vez. O problema para nós é não os reconhecer. O problema para nós é não os confessar. O problema para nós é não tomar conta de que eles, quando eles estão em operação, de que eles existem em nossas vidas. Esse é o problema para nós, porque é como se nós, Igreja do Senhor, aliançados com o Senhor, é como se nós tivéssemos uma doença e não soubéssemos que tínhamos, mas que já tivesse uma solução para essa doença. Então nós vamos ao médico e o médico pega e fala: ó, você tem isso, você tem um câncer, vamos dizer assim. E aí ele fala: mas não se preocupa não, porque já tem solução. Se você tomar essa injeção aqui, essa vacina aqui, já as coisas já se resolvem. É assim em nossas vidas. O problema é quando nós não temos a luz do médico para dizer que nós temos isso. O Espírito Santo é o nosso médico que nos examina. Nós temos que ser sensível à voz do Espírito para deixarmos ser examinados por Ele, para que nós possamos ir em João, 1 de João 1,9, e confessar ao Senhor, ir à cruz e confessar ao Senhor os nossos pecados. Para que nós possamos andar com o Senhor, livres, com os pés livres. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Permaneçamos na liberdade. Depois dessa situação estar resolvida com o Senhor, depois que Neemias sobe em oração com o Senhor, Neemias confessa o pecado do seu povo, Neemias confessa o seu pecado, confessa o pecado do seu povo. Aí nós chegamos lá no versículo 2, onde que Neemias então vai ter com o povo. Neemias agora vai falar para o povo. Neemias agora vai convencer ao povo, né, de que eles estão vulneráveis, mesmo sem saber ou se sabendo, vivendo uma vida de letargia, vivendo uma vida de um sono profundo, que não tomavam nenhuma posição em relação àquilo que eles estavam vivendo, diante daquela situação deles. No versículo 17 do capítulo 2, ele diz assim: então eu lhes disse, vamos ler o versículo 17 mesmo. Então eu lhes disse: vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos. Como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas, e suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Vamos reconstruir, porque já foram construídos. Já tivemos uma vida protegida. Vinde, vamos reconstruir. Vamos reconstruir aquilo que um dia esteve de pé. Vamos pegar os cacos, vamos pegar os tijolos, vamos pegar as pedras e vamos de novo reconstruir. Vamos edificar aquilo que um dia esteve de pé. Não vamos viver só nas lembranças do passado. Não vamos viver só na lembrança de que Israel, de que Jerusalém era uma cidade bem edificada, de que Jerusalém era uma cidade bem protegida, de que Jerusalém era uma cidade cercada pelos muros
de grandes pedras que protegia a cidade, embora nós sabemos que a proteção de Jerusalém era Yahvé, porque ele ali colocou o seu nome, mas vamos reconstruir. Vamos reconstruir aquilo que um dia esteve de pé. Vamos reconstruir, de certa forma, Neemias estava dizendo, não conforme com essa situação. Não conforme com essa situação, pessoal. Vamos reconstruir. Isso não é o fim. Isso foi uma vírgula colocada na nossa história. E isso por causa dos nossos pecados. E isso por causa das nossas desobediências. E isso por causa que nós desobedecemos aos mandamentos do Senhor. Os mandamentos que o Senhor nos deu. Mas vamos reconstruir. Vamos reconstruir. Porque Deus olhou para nós uma vez mais com um olhar misericordioso, então vamos nos posicionar. Vamos responder. Vamos reconstruir. Não vamos conformar com isso. O conformismo na vida cristã, na caminhada cristã, nós como cristãos nos conformamos com as coisas, né? O conformismo na caminhada cristã, né? Nós não devemos conformar. Nós não devemos nos conformar. Porque nós temos a tendência de nos conformar. De estarmos conformados, de viver na média, né? Na caminhada cristã, não devemos nos conformar. Não devemos, porque por causa dos erros que ainda existem em nossas vidas, não devemos nos conformar. Não devemos nos conformar. Porque quando nós conformamos com certa situação, nós nos rendemos a essa situação e dizemos expressões assim, as coisas são desse jeito mesmo. Nós dizemos expressões como as coisas são assim mesmo, as coisas não mudam mesmo, as coisas são assim. Os muros já estão caídos há tanto tempo, né? Há tanto tempo os muros já estão caídos que nós já estamos conformados com essa situação. Há quanto tempo os muros já estão caídos? Minha vida é uma cidade aberta mesmo, né? E eu já estou conformado com essa situação. Quando nós conformamos, quando o conformismo entra em nossas vidas, nós pregamos, nós falamos palavras como essas. Eu sou assim mesmo. Eu não tenho mudança, eu não vou, né? Minha vida é uma cidade sem muro. É uma cidade desprovida de qualquer proteção. Eu já estou desprovido de proteção há tanto tempo. Não tem mais nada o que fazer. Não. 1000 vezes não. 1000 vezes não. O Senhor é a nossa proteção. O Senhor tem erguido muros sobre as nossas vidas. E Ele nos ensina a erguer muros. A construir muros sobre as nossas vidas. Para que o inimigo não tenha acesso. Para que o inimigo não tenha acesso às nossas vidas, à nossa cidade. O inimigo não tem acesso. No versículo 18 diz assim também: lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo e tudo quanto o rei me havia declarado. Então, quando eu revelei isso, Neemias disse, diante disso eles exclamaram: levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas. E cheios de ânimos, fortaleceram suas mãos para realizar este bom projeto. Construir muros sobre as nossas vidas é um bom projeto. Construir muros sobre a nossa cidade é um bom projeto. Nos proteger é um bom projeto. Nos proteger as nossas vidas é um bom projeto. Deixar a nossa vida como uma cidade aberta é um má projeto. Mas proteger as nossas vidas é um bom projeto. Vamos! Ergamos os muros, levantemo-nos os muros e reconstruamos nossas muralhas. Levantemo-nos e reconstruamos as nossas muralhas. Glória a Deus. Levantemo-nos e reconstruamos as nossas muralhas. Vamos tirar o conformismo. Vamos tirar o conformismo. Vamos tirar essa vida de conformidade. As coisas são assim, não conformeis com as coisas, mas mudai. Mudai as vossas mentes, mudai o vosso modo de pensar. Transformai o vosso modo de pensar. Não devemos conformar. Devemos construir muros. Devemos construir muros. E o povo então toma uma posição. E no versículo 19,
Quando o povo toma uma posição, a oposição se levanta. Quando o povo toma uma posição, a oposição se levanta. Quantas vezes nós não tomamos uma posição em favor do Senhor e a oposição se levanta, tentando nos desanimar, dizendo que nós não somos capazes. Eu não sou capaz, mas Deus é capaz. Eu não posso, mas Deus pode. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é a minha verdade. Ele é o meu escudo. Ele é a minha proteção. O Senhor em mim. Eu sem o Senhor não, mas o Senhor em mim. Eu sou mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. Você pode, nós podemos. Nós não podemos desprovidos do Senhor. Nós não podemos ir para a guerra desprovido do Senhor, mas o Senhor já nos deu armas poderosas para quê? Para destruir fortalezas. O Senhor já nos deu arma poderosa para destruir fortaleza, para quebrar fortaleza. Você é fraco sem Deus, mas com Deus você é forte. Você pode vencer. Você pode vencer. Eu posso vencer. Afinal, nós não estamos debaixo da lei para que o pecado opere em nós. Você não está debaixo da lei para que o pecado opere em você. Você não está debaixo da lei para que as muralhas sejam derrubadas. Você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Você está debaixo da graça. E o que é graça? Um favor imerecido. Bendito seja Deus que não nos dá o que merecemos. Eu glorifico ao Senhor, porque Ele não me dá o que eu mereço todos os dias. Ele não me dá. Eu glorifico ao Senhor, porque Ele me dá o que eu não mereço todos os dias. Nós não merecemos vida, Ele nos dá vida. O que nós merecemos? O que um funcionário merece? O que o seu funcionário merece? Você merece o seu salário. Você merece aquilo que você trabalhou. Nós merecemos o que nós trabalhamos. Mas Deus não nos dá pelo que nós trabalhamos. Glória a Deus por isso, amém? Você imagina se Deus nos desse o fruto do nosso trabalho, nós estávamos na roça. Porque qual é o fruto do nosso trabalho? O pecado. Qual é a colheita do pecado? A morte. Mas Deus não nos dá o que merecemos. Deus nos dá o que nós não merecemos. Nós vivemos pela graça. Nós vivemos pela graça. Vamos edificar muros. Vamos edificar muros. Você não pode vencer sozinho, mas com Deus você pode. Você não pode vencer sozinho nessa área que talvez você tenha dificuldade, mas com o Espírito Santo você pode. Com o meditar na palavra do Senhor você pode vencer. Só não podemos nos conformar. Só não podemos nos conformar. E quando o povo se levanta, no versículo 19, ele diz assim: no entanto, quando Zambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, tomaram conhecimento desses fatos, zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram: o que é isso que estáis tentando fazer? Quereis rebelar-vos contra o vosso rei? Afirmei-lhes então: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa obra e nos dará sucesso nessa obra. E nós, seus servos, apenas nos levantaremos e trabalharemos. Apenas nos levantaremos e trabalharemos. Ou seja, em outras palavras, apenas faremos o que nós podemos fazer. Fazemos a nossa parte, faremos a nossa parte. Mas é o Senhor que nos dará bom êxito. Todavia, vós não tendes parte nem direito, nem memória em Jerusalém. Todas as vezes que nós assumimos uma posição em favor de viver a vontade do Senhor, o inimigo se levanta. Se levanta, né? Você não pode. Você não pode, você não pode, você não pode, você não pode na nossa mente. A nossa mente usando os seus meios
usando seus meios. Mas nós temos que assumir essa posição de Neemias. O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa obra. E nós, seu servo, eu gosto disso. O que nós vamos fazer? Nós apenas nos levantaremos e trabalharemos. Nós apenas nos levantaremos e trabalharemos. Amém? Nós apenas nos levantaremos e trabalharemos. No versículo 4, ele diz também, no capítulo 4 de Neemias, ele diz, quando Zambalate tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas que estávamos implementando, ficou irado. Ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria exclamaram: o que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifício? Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedra de construção dos montes de escombros de pedras queimadas. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, acrescentou: mesmo que soergam, uma só raposa derrubará esse muro de pedra. Uma só raposa, veja a zombaria. Mesmo que esse povo soerga esse muro, esses muros que eles estão tentando construir, uma só raposa derrubará. São essas as zombarias que o inimigo tenta lançar contra nós. E quais são as nossas armas? Tiago, no capítulo 4, no versículo 2, no versículo 7, Tiago diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti-vos ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é sujeitar a Deus, senão viver uma vida debaixo da sua vontade, debaixo da sua poderosa mão? E vivendo uma vida debaixo da sua poderosa mão, o que é senão viver uma vida de muros levantados, de muros não caídos, de muros levantados? Viver uma vida debaixo da vontade do Senhor é viver uma vida de muros levantados, onde a nossa cidade está protegida. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Eu já estou terminando. Para Neemias, a cidade tinha que ter muralhas. A cidade tinha que ter proteção de muros ao seu redor. Para nós, discípulos de Jesus, os nossos muros é a comunhão com o Senhor. É a oração diária. É o meditar diariamente na sua palavra. É nos unir, nos reunir como igreja. Sim, nos reunir. Nós estamos aqui online, mas nós estamos reunidos como igreja. Nós estamos limitados de um lugar físico, mas estamos reunidos online. Isso não significa que nós não estamos reunidos só porque não temos um lugar físico para nós frequentarmos, para nós nos abraçarmos, para nós apertarmos a mão uns dos outros. Os nossos muros caem quando nós deixamos de confessar os nossos pecados. Os nossos muros caem quando nós deixamos de reconhecer os nossos erros. Os nossos muros caem quando nós deixamos de pôr em prática essas verdades tão essenciais para a vida cristã. Uma vida desprovida dessas proteções é uma vida vulnerável a todo e qualquer ataque do inimigo. Deus nos chama, Deus nos conclama a fazer uma análise da nossa vida e tapar as brechas que ainda tem. Deus nos chama a erguer os nossos muros, a erguer os muros que caíram, a colocar os tijolos, as pedras e ajustar bem para que nossa vida seja uma cidade fechada para os ataques do inimigo. É tempo de reconstruir. É tempo de reconstruir. É tempo de erguer os muros de proteção ao redor da nossa fé. Muro que nos guarda.
Muros que mantêm o inimigo fora. Muros que não deixam o inimigo minar a nossa fé. Muros que não deixam o inimigo minar a nossa fé. E nós erguemos esses muros não como Neemias, com pedras e tijolos. Pedras usado aqui, que eu usei, cacos, pedras, tijolos, é uma alusão. Nós construímos muros com a pedra, com a rocha, com a palavra de Deus. Com meditar na sua palavra. Com a comunhão com o seu Espírito. Nós construímos muros quando nós ouvimos a palavra de Deus de bom grado. Nós construímos muro quando nós fazemos da palavra de Deus o nosso alimento, a nossa bússola. Onde nós não buscamos outra coisa senão sermos orientados pelo Senhor. Onde nós não usamos a palavra para nos beneficiar, mas para descobrir nela o plano e o propósito do Senhor. Os nossos muros caem quando nós ouvimos a palavra do Senhor de má grado. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, mas ela não penetra o nosso coração. Quando a palavra do Senhor encontra em nós como se fosse algo impenetrável. Porque nós não sentamos para ouvir a sua palavra de bom grado. Os nossos muros caem quando nós vivemos uma vida como sendo uma pessoa comum, uma pessoa normal. Nós não somos normais. Nós não somos daqui. Nós somos do alto. Que nós possamos olhar para o alto. Que nós possamos olhar para cima. Que nós possamos olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos continuar conhecendo o Senhor e prosseguindo em conhecer ao Senhor. E nunca nos fartar do Senhor. E sempre ter no Senhor o nosso esconderijo. Ter no Senhor o nosso muro. O Senhor é o nosso muro. O Senhor é o seu muro. Que o Espírito Santo nos ajude nessa construção diária. Que o Espírito Santo te ajude nessa construção diária. Que sejamos guiados por Ele para vivermos no centro da vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, eu te glorifico. Eu bendigo o teu nome, Senhor. Pela tua bendita palavra que nos instrui. Eu bendigo o teu nome porque a tua palavra nos instrui. Tua palavra é o martelo que quebra os muros que nós temos construído, Senhor, que tem feito separação entre nós e ti. O teu Espírito é quem traz consciência desses muros e a tua palavra lança eles por terra, para que nós possamos erguer muros, não muros para que nos impeça de ter comunhão contigo, mas muros que nos faz ter comunhão contigo, muros que é a oração, que é o meditar na tua palavra, que é o receber a tua palavra, Senhor, de bom grado. Senhor, que essa palavra alcance corações, Senhor, alcance vidas, que o teu Espírito nos convença, que o teu Espírito nos convença, que o teu Espírito nos convença, porque se ele não convencer-nos, não adianta nada, Senhor. O teu Espírito é o que nos convence de todo o pecado, de toda a justiça e de todo o juízo. Que ele venha nos convencer, para que nós venhamos viver uma vida, Senhor, livres. Porque escolheríamos, Senhor, meu Deus, irmos para a Babilônia, irmos para o Egito, sendo que a solução para vivermos uma vida plena em ti, uma vida com muros levantados, está em ti, está na tua palavra, está no confessar dos nossos pecados, dos nossos erros. Ah, Senhor. Ah, Senhor, restaura-nos. Restaura-nos assim como o Senhor restaurou Israel na época de Neemias.
Restaura-nos. Ensina-nos a erguer muros. Muros que nos protegem. Muros que guardam, que não deixem que o inimigo entre e mina a nossa fé. Mina a tua palavra lançada em nós. E nós daremos a ti a honra. E nós daremos a ti a glória. E nós daremos a ti o louvor. Amém. Eu espero que essa palavra tenha falado com você. Eu espero que você tenha sido abençoado. É uma palavra simples. É uma palavra simples porque o cozinheiro é simples. Não é o que vocês estão acostumados a ouvir. O pastor Orlando, ele escreveu a Bíblia, com certeza. Então ele tem muita coisa para dizer. E com muita sabedoria. Mas eu espero que ela tenha falado a você. Eu espero que ela tenha falado a você. E que você possa voltar nessa palavra e tentar tirar dela aquilo que talvez eu não consegui transmitir a você. Para que nós possamos viver uma vida de pessoas aliançadas com o Senhor. Você tem aí os dados da igreja, onde que você pode estar trazendo aí os seus dízimos e as suas ofertas ao Senhor. Não deixe de participar. Não deixe de ofertar, não deixe de dizimar. Não deixe de contribuir. Chame como você querer chamar. Contribui e ajude. Essa mensagem tem alcançado vidas. Essa mensagem tem transformado vidas. E essa mensagem continuará transformando vidas, salvando vidas através da sua contribuição. Então você traz a sua contribuição aí, você tem o dado da igreja, ou então durante a semana, quando você tiver um tempo de contribuir, contribui com essa obra. Pai, graças eu te dou pelo teu povo que oferta na tua casa, pelo teu povo que traz de bom grado, pelo teu povo que reconhecem a tua obra, pelo teu povo que achega diante de ti, Senhor meu Deus, trazendo os dízimos e as ofertas, pelo teu povo que deposita em ti a sua confiança. Eu oro, Senhor meu Deus, por cada ofertante. Eu oro, Senhor meu Deus, por cada oferta lançada no teu gasofilaço. Eu oro, Senhor meu Deus, para que cada vida que esteja necessitando, Senhor meu Deus, de uma porta aberta. Eu oro para que cada vida que esteja necessitando de um agir do Senhor nas áreas financeiras do teu povo. Senhor, Tu és o Deus que nos abençoa. Tu és o nosso Senhor. Tu nos abençoa. Tu nos abençoa. Tu és o nosso provedor. Provém, Senhor meu Deus. Provém para o teu povo. Provém para o teu povo. Provém para o teu povo. Assim como o Senhor tem provido, Senhor meu Deus, nessa pandemia. Assim como o Senhor tem nos guardado. Assim como o Senhor não tem deixado faltar o teu alimento. Porque Tu, ó Senhor, segundo as Tuas riquezas em glória, já tem nos abençoado com toda sorte de bênção espirituais em Cristo Jesus. E graças eu te dou por isso, pela oferta do teu povo. Amém. Amém. Que Yahvé vos abençoe e vos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Shalom. A paz do Senhor. Shalom que guarda a sua mente. Shalom que guarda o seu coração. Que a graça salvadora de Jesus, o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e as consolações do seu Espírito, esteja conosco, esteja com a sua igreja, espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Shalom, shalom. Até mais.